falando em história, eu queria conhecer o Felipe que eu não conheço. O cara do início dos tempos, antes de ser o cofundador da Push Start, antes de ser o cara dos games também aqui do Brasil. O que tu gostava de fazer, o início da tua vida, se tu sempre quis trabalhar com games ou se o games aconteceu através de algum momento na tua carreira? Eu vou te falar do Pi, então, né? Porque da fase que eu estudava, então todo mundo só me chamava de Pi, de 3,14. Uhum. Eu comecei estudando em colégio técnico, o ETEC, aqui em São Paulo. E eu entrei, na verdade, na área de informática porque era uma questão de profissão, uma questão de carreira. Sim. Porém, no primeiro dia de aula, né, eu perguntei pro meu professor de programação, né, ele perguntou o que vocês esperam do curso, eu falei que eu queria fazer um novo Mega Man. Olha só. Realmente era um sonho, eu adorava Mega Man, era um dos jogos que eu mais gostava. E ele falou, olha, você vai aprender a programar, mas você não vai fazer jogo aqui. Né? Mas tinha um Inception ali. Né? Mas, enfim, eu entrei na área de informática muito pelo prazer da inovação. Acho que eu sempre fui um cara que gostou muito de inovação. E aí que um dos primeiros empregos que eu tive ali, né, foi um estágio que depois virou emprego, foi na Rede Globo. Oh, que legal. Mas era uma outra Globo, né, diferente dessa época de hoje, mas eu entrei na área de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Então, na verdade, é ali que eu tive minha formação tecnológica. E uma área de P&D é muito legal, né, assim, porque você trabalha fazendo inovação, né, então nosso foco era trazer diferencial para a Globo em coisas que a Globo não poderia comprar no mercado. Entendi. Isso eu tô falando lá de 2002, tá? Sim. Então... Foi uma jornada de 9 anos só com P&D. O que faz exatamente o P&D? Como que isso funciona? Como é que foi o início dessa carreira nesse momento? Então, um P&D de televisão, que é trazer diferencial, você pode pensar em 2 aspectos, né? Otimizar processos dentro da empresa, como também você pode pensar em inovações que vão para o ar. Então, pegando alguns exemplos de projetos bem emblemáticos ali, que foi bem curioso que eu trabalhei, olhando para a parte interna, eu fiz um sistema de streaming interno numa era pré-streaming, tá? Pré-YouTube, assim, né? Então imagina lá para meados de 2003, a gente criou um sistema que monitorava a concorrência da Globo. Então a gente gravava 24 horas Record, SBT, Cultura, e indexava esse conteúdo em vídeo para qualquer pessoa assistir o que aconteceu na concorrência, analisar a audiência, a gente cruzava os dados da audiência e você podia assistir exatamente o que aconteceu na outra emissora. Como tinha alguém lá que... Hoje em dia é muito simples com a inteligência artificial e tudo mais. Só faz uma leitura, vê o que aconteceu, cruza os dados. Quem que fazia isso? Como é que fazia? Tinha alguém que ficava lá assistindo e descrevendo o que tinha em cada momento? Cara, não. Assim, a gente tinha sistemas de log que registravam que programa estava passando. A gente registrava... de um jeito meio tosco, assim, mas fazia uma matriz com a vinheta de um programa da concorrência, você via se os pixels batiam, você sabia que começou aquele programa. Caramba. Então era tudo muito rudimentar, assim, não tinha nada assim, né? Então na época você tinha que assim, era muita internet que a gente procurava, mas não tinha muita coisa de coding de vídeo, né? E foi muito curioso, né, que na reta final ali, esse sistema virou global, a gente começou a monitorar a concorrência da Globo e os sinais da Globo no Japão, nos Estados Unidos, então montou-se uma rede de streaming interno. Caramba. E na época foi muito legal, porque a parte mais difícil era codificar vídeo. Sim. E eu trabalhava com uma galera que depois foi comprada pelo YouTube, chamava Untu a empresa. Sério? E eles faziam o melhor codec de vídeo pra ficar leve na internet, pra você indexar e tal. Então, eu tava muito próximo disso antes desse boom que depois veio. Mas era uma coisa muito sofrida, tá? Acho que também foi minha pior experiência com programação, porque teve um dia que eu chorei, sem brincadeira, que eu tive que programar em Assembler. Assim, isso pra codificar vídeo no processador, assim, foi a pior experiência da minha vida também ali. A Assembly é o fundamento e o código de máquina, assim, é a parte mais simples que existe, né, de programação. Como é que foi isso? Ainda mais com a internet ainda no início, né? Como é que tu já sabia, já conhecia da faculdade, teve que buscar livro, teve que ir pra uma biblioteca onde consegue papel, eu lembro que eu baixei o manual da AMD e aprendi a programar aquelas matrizes ali, como é que funcionava. Mas tinha outras coisas que eram mais leve pro ar, assim, então a gente montava coisas que eram tira-teima na época, né? Hoje é o VAR, vamos assim dizer, mas na época a gente fazia de um jeito rudimentar ali, Então tu fazia parte daquele tira-teima 3D que acontecia, que tinha os pininhos antigamente na Globo. Isso, a gente fazia coisas desse tipo. Tinha um sistema de fora que a Globo usava, a gente começou a desenvolver um proprietário, então era coisas que geravam grafismo no ar. A gente começou com aqueles conceitos de telão, que hoje é muito forte em telejornal, quando você assiste, sabe? Sim. Mas na época não tinha tanto touch, então era uma experiência bem rudimentar, mas a gente fazia muita coisa legal, né? Que incrível! E um dos últimos projetos que eu me envolvi, ainda nessa área de P&D, foi com aplicativos, né? A gente começou a fazer aplicativo do Brasileirão, aplicativo de novela, então foi muito engraçado, porque mesmo
eu estando fora da Globo, muitos anos depois, eu ainda tinha acesso às contas, porque fui eu que criei a conta Sim. da Globo, da Play Store, da Apple Store, fui eu que assinei, eu que abri essas contas de aplicativo. Então, foram muitos anos nessa área de P&D que me trouxe muita paixão pela inovação. E depois eu fechei minha carreira na Globo na área de marketing, desenvolvendo games, né? Foi aí que foi minha conexão também. Foi aí que tu virou pro mercado de games. Sim, foi ali quando eu fui para uma área de marketing, né? Então, eu trabalhei 9 anos com isso. Uhum. E depois eu comecei a me interessar muito mais pela parte de negócios. Então, foi muito engraçado também, porque eu estudei informática, eu entrei em faculdade de engenharia de computação, mas depois eu quis mudar. Aí eu fui para uma faculdade de economia e fui para essa área de marketing e novos produtos da Globo. Ah, tu fizeste outra faculdade depois disso? Sim. Interessante. Eu me fizeram essa pergunta algumas semanas atrás, que é num curso de jogos, que é como uma pessoa que faz faculdade de jogos ou alguma coisa correlata acaba na área de business, entende? Porque ninguém entra na faculdade e diz assim, o que tu quer ser? Não, eu quero ser um cara de business. Nunca acontece, tu sempre tem a vontade de ser alguém desenvolvedor, quer fazer o Mega Man, quer fazer um jogo específico. O que aconteceu na Globo para que houvesse essa curvatura que tu disseste, não, vou fazer uma parte, vou para a área de marketing. O que veio primeiro? Como que tu caiu na área de marketing e quando que veio essa segunda faculdade? Tá, foi assim, primeiro eu tinha uma visão, então trabalhando com P&D, do ponto de vista de computação, e acho que quem programa sabe bem isso, assim, você é muito autodidata. Sim. Então eu lembro que o primeiro ano da faculdade eu negociei com o professor, né, e de eu virar monitor, porque eu já sabia programar as coisas, já sabia fazer, então você não via um valor verdadeiramente agregado. Sim. Né, já tinha mexido com Assembler, já programava codificação de vídeo, então não via agregando. Uhum. E ao mesmo tempo, quando você tem vontade de fazer um jogo, de fazer isso, assim, na real, e acho que você também é da indústria, você é uma figura também muito importante disso, do negócio, é que metade é fazer o jogo e a outra metade é vender e viabilizar o jogo. Exatamente. E eu comecei a perceber também que para essas coisas acontecerem, não era o profissional que estava lá, porque é difícil a pessoa entender como é que é tirar um projeto desse do papel. Sim. Então eu via que a Globo também tinha essa dificuldade de como monetizar, como vender, como alavancar. Já tinha muitas iniciativas, né? E aí a Globo já trabalhava com estúdios como a Kiris, a Webcore, né? Então já tinha essa conexão. Porém, era tudo muito duro. Então eu falei, cara, se eu migrar para uma área dessa de negócios, eu posso fazer muita diferença, porque eu entendo o que é fazer, o que é produzir, que são essas nuances. E também é uma área que vai me agregar muito conhecimento. Então foi numa área que eu entrei ali de novos produtos, que eu pude desenvolver muita coisa relacionada ao mundo de games, outras frentes também de novos programas, como era na Apple The Voice, produtos diferentes de merchandising, tudo que era diferente da Globo a gente trabalhava. Isso me deu uma robustez, uma segurança ali, que também aí você cai numa outra barreira, muitas vezes ali, que especialmente estando numa empresa tão grande, que é você ter mais autonomia, desenvolver novos projetos, e aí que eu falei, poxa, agora é o momento de empreender. Sim. E foi aí que a gente chegou na Push Start. Que legal. Desculpa ainda me manter dentro desse assunto Globo. Eu acho interessante ter comentado isso, que tu saiu dessa parte mais técnica, foi para a parte de games da Globo. E no que tu chegou a trabalhar em games da Globo? Assim, qual é o teu track record assim, de jogos que tu fizeste? Cara, a gente trabalhava ali no game do futebol. Qual que era a ideia na época, né? A área já tinha alguns projetos conectados a IPs, né? Então, assim, a Globo tem o futebol. Então, o futebol ele acontece na televisão, com anúncio, com comercial ali que tem. Sim. Tem o G1, Globo.com ali pra você fazer. E seria mais uma plataforma. Então, aquele conceito de transmídia. Então, o conteúdo da Globo acontece em todas as plataformas. Então a gente começou a trabalhar com o projeto do Game Futebol, que na época foi desenvolvido pela Webcore. Sim. Então você tinha todo um... Comigo? Você também estava envolvido. Então assim, aí começam as conexões. Assim. Então era um jogo, remetia a um jogo de futebol, acontecia online e tal e tudo mais. Aí tinha o Missão Bioma, que também era desenvolvido pela Kiris, que tinha a ver com o Globo Natureza, com projetos ali do meio ambiental que a Globo trabalhava. Eu lembro que a gente fez um com Criança Esperança, que era o álbum da esperança, então que você colecionava figurinhas dos artistas, assim, tal e tudo mais. Então o nosso trabalho ali na área de games era estar conectando essas IPs, mas de um jeito complementar. Sim. Né? Mas a Globo não tinha braços para executar isso, então o objetivo era se conectar com as empresas do mercado e elas trazerem o expertise e poderem alavancar isso. Então isso aí começou a me trazer uma bagagem, também desde o financiamento, que na época eu era um financiador dos projetos, mas eu acompanhava muito de perto. E aí você se conecta nessa comunidade de quem faz game aqui no país, e é super legal, um pessoal super incrível, que aí foi me... enfim, dá aquela mosquinha lá que pica ali, que você fala, poxa, assim, né? Acho que aqui tem alguma coisa. Tem alguma coisa pra mim aqui. Esse foi só um pedacinho do episódio. Clica aqui e assiste o episódio completo. E depois,
Comenta pra gente o que tu mais gostou. Se quiseres teu canal, já sabes. Clica, dá like, compartilha e te inscreve no canal. Tchau,